tão bom assim quanto as pessoas costumam superestimar. Na verdade, é o contrário. Ficar correndo atrás de network é justamente o que está te travando, ou o que pode estar te travando. Por exemplo, você fica muito... Quais são os dois problemas de superestimar o network? Em primeiro lugar, você perde muito tempo, que nem um papagaio de pirata tentando chamar a atenção dos grandões para, olhem para mim, eu quero ser amigo seu, sabe? Puxando o saco de terceiros que estão cagando para você. Então, um tempo que você poderia estar se desenvolvendo, você está ali preocupado em chamar a atenção, em querer, sabe, em querer ter algo em troca, e não é assim que a banda toca no mundo, tá? O segundo fator que ficar overestimando o network prejudica é justamente porque a partir do momento que a gente tem essa crença, a gente acaba acreditando tanto nisso. Eu só vou dar certo se eu for de São Paulo, se eu for do Rio de Janeiro, se eu estiver perto dos grandões da indústria, se não for dessa maneira eu não vou dar certo, eu não consigo, sabe? Isso aí é outra bobagem. Quando você passa a acreditar nessa crença, você deixa de fazer o que precisa ser feito para você se desenvolver, para você fazer a coisa acontecer no mercado, para você fazer a sua carreira de creator acontecer. E o que acontece? Aqui eu vou contar uma história real, tá? Antes de me tornar filmmaker, né? Eu era produtor de música eletrônica, eu gostava bastante desse universo de música eletrônica, sempre gostei desse tipo de som. E eu sempre quis criar um trabalho nesse nicho, né? Produzir um CD, um álbum de música eletrônica. Essa sempre foi minha pira quando eu era adolescente. Eu gostava muito da MTV. Eu falava, um dia eu vou ter um clipe na MTV, um clipe da minha banda vai estar... Da minha banda não, do meu projeto, né? De música eletrônica vai estar lá. E eu sempre fui muito nessa vibe, tá? Aí eu comecei a produzir música eletrônica e tal. E aí eu falei assim, eu tenho que sair do meu quarto, eu tenho que fazer network, eu tenho que me conectar com as pessoas. Aí eu comecei a ir atrás dos produtores, dos DJs, eu comecei, sabe, a me jogar na cena. E eu gastei muita energia tentando ser notado pelas pessoas da cena, da música eletrônica de São Paulo. Só que toda essa energia parecia que era inútil, porque não me rendia nada, não me rendia contato, não me rendia gigs, não me rendia noite pra tocar, nada disso. Era um gasto de energia inútil, eu só queria estar lá na cena, sabe? Por quê? Porque eu tava esperando que a partir desse network eu começasse a tocar nas baladas de São Paulo e eu começasse a desenvolver uma carreira. Só que nada funcionava. Por mais que eu tentava, por mais que eu ia, eu falei, mas o que acontece? Por que ninguém me coloca pra tocar? Por que eu tô fazendo network aqui? Eu já conheço, eu entro na balada, as pessoas já me cumprimentam, já sabem quem eu sou. E eu ia sozinho pra balada, eu ia porque eu queria fazer contato mesmo com todo mundo da cena. Só que nada rendia. E aí eu ficava estranhando, né? Até que eu recebi um convite para lançar uma música no exterior. E esse convite veio de um selo da França, que queria lançar o nosso EP. Aí eu fiquei pensando, mas poxa, que estranho. Esses caras simplesmente do nada querem lançar uma música, mas eu nem conheço eles. Eles nem me conhecem. Por que eles querem lançar uma música minha? E aqui em São Paulo, que todo mundo, que as pessoas me conhecem, ninguém tava nem aí pra nada. Por quê? Foi quando eu comecei a ficar um pouco assim cabreiro com essa história. O que tá acontecendo de errado? Por que um selo da França, que nunca ouviu falar de mim, quer me lançar? E no fim das contas, eu lancei nessa minha carreira de música eletrônica, uma carreira que não deu em nada, vamos ser bem honestos aqui. Nessa minha carreira de música eletrônica, eu lancei música na Inglaterra, não lancei música na França, apesar desse selo ter me sondado, o que eu lancei mesmo foi na Inglaterra. Eu lancei música por selo inglês, e na França e no Brasil, nada. Aí eu ficava muito estranhando, né? O que eu fiz de errado? Seja lá o que eu fiz de errado, eu não consigo tentar entender. Mas o que é fato é que o network não deu certo nesse sentido. Aí eu cheguei e falei o seguinte, ir pra ter minha música na MTV, eu vou precisar conhecer alguém, vou precisar... Você sabe o que eu fiz? Eu simplesmente fui até a MTV com uma música, com o meu clipe, num CD, né? Estamos falando de anos 2000 aqui, então a MTV era relevante, era muito mais relevante que o YouTube, tá? Naquela época. Eu levei o meu CD pra MTV e eles começaram a passar, e aí fui tocando direto assim na MTV, sabe? Eu consegui literalmente realizar um sonho meu, que era ter minhas músicas na televisão, na MTV. E aí eu consegui emplacar 3 clipes meus do meu projeto na MTV. O nosso clipe, inclusive um desses clipes, foi pra Alemanha, ficou em top 100, assim, num site hoje, né, num agregado de música eletrônica, foi top 100, ficou na frente do como é que fala? Do Strokes, assim, por uma semana, assim, eu tirei o print disso, né, na época o Strokes estava bombando, né, era o primeiro CD deles e tal. Então o que acontece? No fim das contas,
eu me esforcei tanto para network, em São Paulo eu não consegui nada. No entanto, as coisas que eu consegui foi fora de network. Eu simplesmente fui na MTV com um CD na mão, sem conhecer ninguém, e um selo da Inglaterra, que também não me conhecia, lançou minha música. Então, foi quando eu comecei a pensar assim, esse tal de network não sei não, tá? Aí beleza. Aí eu fui, levei... Aí eu tava participando de uma comunidade de filmmakers, de produtores, e essa comunidade ainda era no Orkut, tá? Estamos falando aqui de anos 2000, galera, então é no Orkut. Aí o que acontece? Eu cheguei e mostrei essa música eletrônica que eu tinha, esse clipe de música eletrônica que eu tinha, coloquei lá na comunidade e digitei, olha, esse aqui é o clipe que a gente fez, isso aqui a gente gastou só R$300, que foi com fantasia, que a gente alugou as fantasias, tal, não sei o que, foi bem barato. E quando eu postei esse clipe lá na comunidade, um produtor entrou em contato comigo e falou assim pra mim, cara, eu gostei do seu trabalho de clipe e tal, eu tenho uma oportunidade aqui pra dirigir um artista de hip hop, um clipe com um artista de hip hop. E esse artista era o tal do Yuji Tamashiro, que na época era um apresentador do SBT, que tava bombado no Companhia, né, no Bom Dia e Companhia. Eu não conhecia o Yuji porque eu era muito mais assim da MTV, eu assistia muito mais a MTV do que o SBT. Mas esse produtor que trabalhava com o Yuji me fez essa oferta de trabalho, e na hora que eu conversei ali com o Yuji e tal, teve essa reunião e tal, cara, eu vi que ele era bem famoso, as pessoas pediam autógrafo pra ele, eu falei, caramba, eu tô diante de um artista bem grande, né? E aos 22 anos, eu dirigi o clipe da talvez o maior celebridade teen no Brasil dos anos 2000. O cara era apresentador do Bom Dia Companhia, tava bombando, e olha só, eu fui convidado pra dirigir o clipe dessa celebridade e eu não conhecia ninguém. Eu não fui no SBT e falei, olhem pra mim, eu não corri atrás, a oportunidade veio até mim. Simplesmente veio até mim. Um produtor que trabalhava com eles, o Oscar, da Sou da Rua, viu o meu trabalho, gostou e me fez esse convite, e eu então dirigi o clipe do Yuji, simplesmente sem network nenhum. Quando eu lancei um projeto na Inglaterra, também foi sem network nenhum. Foi quando eu comecei a pensar, as pessoas elas colocam tanta energia nessa história de network, mas não é bem assim que o mundo funciona. Foi quando eu cheguei, assim, num insight, né? Eu percebi uma coisa. A internet, ela quebrou essa história de network. Ela simplesmente quebrou, porque antigamente o network ele fazia muito sentido. Você precisava estar nos lugares, você precisava estar bebendo com as pessoas, você precisava conhecer as pessoas. Só que a internet, ela mudou o jogo. Ela mudou completamente o jogo. Hoje em dia, o network, ele não acontece mais no bar, nas coisas. O network, ele acontece principalmente através do seu trabalho, do seu portfólio. Ou seja, quando o Oscar me chamou para dirigir o clipe do Yuji, ele não me chamou porque eu era amigo dele. Ele me chamou porque alguma coisa naquele clipe que eu fiz, alguma coisa ele viu naquele clipe que ele achou que poderia ser adequado pro clipe do Yuji. Alguma coisa chamou a atenção. Pode ser linguagem, edição, não importa. Mas aquele clipe chamou a atenção dele e foi por isso que rolou essa oportunidade de trabalho. A mesma coisa aconteceu com a MTV. Quando a MTV pegou um clipe daquele cara desconhecido e começou a colocar, eles sentiram que alguma coisa naquele clipe era legal. E assim eu percebi que não se tratava mais de networking, se tratava de você fazer um produto de qualidade, de você ter qualidade na sua arte, no seu trabalho. E assim eu fui percebendo que é mais importante você focar no seu desenvolvimento como creator, na qualidade do seu trabalho, pois a qualidade, ela atrai network. Ou seja, quando as pessoas se conectam com você, é porque elas estão enxergando valor no craft, na sua criação, no seu produto. E é aqui que eu considero que é a maior lição desse vídeo aqui, é justamente que, ao invés de você ficar preocupado em tentar chamar a atenção das pessoas, em olhem pra mim, ficar que nem um papagaio de pirata, tentando chamar a atenção dos grandões, você deve focar no seu desenvolvimento como profissional, na sua criação. Por quê? Porque nesse mundo dos creators, a sua criação, a sua arte, o seu produto fala por você. A qualidade do seu produto fala por você. Então, ao invés de você ficar tentando chamar a atenção das pessoas, desenvolva a sua arte, o seu produto, a sua criação, pois trabalho bem feito atrai pessoas. As pessoas vão te adicionar, vão se conectar com você. E, por exemplo, muitas pessoas até me perguntam, quando elas olham o Soroshi, né?
Nossa, Marco, você era um cineasta de guerrilha, tá? Você é um cineasta independente. Como que você conseguiu trazer pessoas assim, né, artistas famosos pro seu filme? Você tinha muito contato, né? Você era conhecidinho ali, você tinha network. Por exemplo, vamos ver aqui o Serginho, tá? O Serginho, ele é um artista da Malhação. Ele ficou muito famoso nos anos 2000, mas muito famoso. Ele era o cara mais querido nos anos 2000 por causa do seu papel como cabeção da Malhação, né? E eu era muito fã dele. Eu era muito fã dele porque eu assistia a Malhação na época que ele tava bombando e ele era meu personagem favorito. E como que eu consegui trazer ele para um filme independente meu, sendo eu um completo desconhecido? Não foi por causa de network, não foi. Eu literalmente digitei no Google o nome dele, eu literalmente entrei no site dele, mandei um e-mail para ele dizendo que eu queria que ele participasse do meu filme, que era um filme de guerrilha, que era um filme independente. Você sabe qual foi a primeira pergunta que o agente dele, ou ele, o agente dele, me fez? Falou assim, tá, beleza, me mostra o seu trabalho. Me mostra o seu trabalho. Aí eu fui, mostrei uns clipes que eu tinha feito, mostrei uns trechos do filme. Foi só depois que eles viram o meu trabalho que aí eles começaram a conversar comigo. Ou seja, eu tô entregando aqui uma informação que vale ouro, que vale ouro. Eu literalmente consegui um artista que nos anos 2000 foi o mais bombado pra galera jovem, assim. Eu literalmente consegui trazer ele pro filme, justamente porque ele viu o meu trabalho, ele avaliou a qualidade do trabalho e falou, ok, vamos entrar no projeto do Marco. Por quê? Porque qualidade traz segurança. As pessoas querem se conectar com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então é o que eu falo pra vocês. Pare de ficar com essa crença limitante. Ai, se eu não tiver network, se eu não tiver contatinho na área, eu não vou conseguir nada. Para com isso. Tira isso da cabeça. Eu sou a prova viva. Nada do que eu consegui na vida foi por causa de network. Até porque eu sou um cara muito low profile. Eu sou um nerd. Eu fico o dia inteiro no computador, trabalhando, desenvolvendo as coisas. Eu não bebo, eu não fico indo em festinha, tentando, sabe, chamar atenção, tentando ser amiguinho de ninguém. Nada disso. A única coisa que eu faço é focar no meu trabalho. E olha só, você sabe que nem influencer eu sou. Olha só quantas pessoas visitam o meu canal aqui. Não tem 40 views por vídeo. Ou seja, mesmo eu sendo low profile, muitas pessoas da indústria visitam o meu estúdio. Tem diretor que estava pré-concorrendo ao Oscar, que veio aqui no meu estúdio, me viu o meu trabalho nas redes sociais e veio aqui no meu estúdio trocar ideia comigo. Diretor de TV de programa grande, veio aqui no meu estúdio falar comigo. Teve também diretor da Condizila também, que veio aqui no meu estúdio falar comigo, trocar ideia, trocar figurinha. Artistas, atores que eu conhecia na TV, vieram aqui no meu estúdio para trocar ideia, para conversar comigo. Por que isso? Porque quando você faz um trabalho que é sério, que as pessoas veem que é um trabalho sério, elas se conectam com você. Por quê? Porque a internet, ela quebrou as barreiras geográficas. Eu já recebi convite para trabalhar em filme americano, no caso o Scam Republic, por conta do meu trabalho. Eu já recebi convite para fazer filme na Índia, por conta do meu trabalho. Vale lembrar que vale ponderar aqui que esse trabalho da Índia não foi fechado, tá? Ficou só no convite. E vale ponderar também que esse trabalho dos Estados Unidos, uma pessoa que morava nos Estados Unidos conhecia o meu trabalho, então não foi completamente pela internet, havia uma conexão, mas eu vou explicar mais tarde, depois, com mais detalhes em um próximo vídeo. Mas o ponto é que, no caso do Yoji, no caso de todos os artistas que eu trouxe pro Soroshi, no caso dos trabalhos que foram pra MTV, no caso desse convite para trabalhar na Índia, para realizar projeto em Dubai, projeto em diferentes países, tudo isso não teve nada a ver com network, teve simplesmente a ver com trabalho, certinho? Então, qual que é a lição desse vídeo? Se desenvolvam como creators, foquem na qualidade do seu trabalho, façam um trabalho bonito, coloque nas redes sociais e a coisa vai acontecer organicamente, tá? Então foque na qualidade do trabalho, tá? Porque trabalho bem feito atrai oportunidade, atrai network como um imã, é automático, tá? Você não precisa ficar puxando o saco de ninguém, você não precisa ficar forçando a amizade, forçando network. Tudo que você precisa fazer é focar em craft the art, melhorar a sua criação, melhorar a sua qualidade técnica. Vivemos um mundo que é formado por cineastas que não sabem filmar, formado por cineastas que não sabem escrever roteiro, formado por pintores
que não tem técnica de pintar. E tem muito fanfarrão nesse mundo, muito fanfarrão, muito pseudo-artista que quer as glórias da arte, mas não quer se desenvolver como creator, que não quer se desenvolver o próprio trabalho. Então é o que eu falo para vocês, foquem em se desenvolver como criadores, foquem em se desenvolver como os melhores criadores possíveis, pois a qualidade do seu reel, do seu trabalho, vai atrair o network. Então não perca seu tempo, tira essa crença limitante de que eu só vou ter sucesso se eu morar no Rio de Janeiro, se eu morar em São Paulo. Eu só vou... Não, esquece isso. Esquece isso. Foque em fazer um trabalho bem feito, pois a internet quebrou as barreiras, tá? Não fique preocupado se você tem ou não network. Fique preocupado se você tem ou não qualidade técnica para fazer o que você deseja fazer. E não importa em que nicho da arte você está. Não importa se você é músico, não importa se você é filmmaker, se você é game developer, se você é autor, se você trabalha com desenvolvimento de histórias, não importa. Se você é design gráfico, não importa. A única coisa que você deve focar é: eu quero ser o melhor do mundo nesta minha área, nessa minha arte. E aí sim, você vai fundo, você vai fundo. Não tenha pressa, nem que isso demore anos, não importa. O que importa é você ir fundo e se desenvolver como um profissional de qualidade técnica avançada, pois é essa qualidade que vai te atrair oportunidades, que vai atrair network, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão te adicionar, as pessoas vão querer trabalhar com você, pois a qualidade do trabalho atrai network, certinho? Então essa foi a lição desse vídeo aqui. Foque no desenvolvimento seu como um criativo, como um realizador. Tamo junto, valeu, e esse foi o vídeo de hoje.